Pessoal, então nós vamos fazer a nossa aula dessa forma. Eu estou gravando a aula para vocês. O que eu vou falar agora é o que eu falaria no atendimento ao vivo e nós poderemos solucionar as dúvidas por meio da plataforma Google Classroom. Eu vou enviar para vocês todas as orientações, o código da sala e aí a gente vai poder ter essa interação, ok? Então vamos à unidade 25. Vou expandir aqui para melhorar. É o seguinte, a unidade 25 fala sobre a sociedade mineira no contexto do Brasil colonial. Primeira coisa que a gente precisa entender é que houve um movimento constante em direção ao interior em busca de metais preciosos. Por que essa obsessão com os metais preciosos? A gente precisa sempre lembrar que a Europa estava envolvida, nesse momento, no contexto do mercantilismo. Então, a acumulação de metais preciosos era algo praticado por praticamente todas as nações que possuíam colônias, e não só as nações que possuíam colônias naquele momento, mas as nações que se inseriam no mercado internacional de alguma forma, certo? Essas expedições em busca dos metais preciosos, elas podem ser caracterizadas de duas formas: o que a gente chama de entradas e o que a gente chama de bandeiras. As entradas, basicamente, são expedições organizadas pela coroa portuguesa. Ela tem objetivos múltiplos, não necessariamente encontrar o metal precioso. Essa busca é constante, mas enquanto ele não era encontrado, algumas outras atividades econômicas eram visadas nesse processo. Exemplo, o apresamento de indígenas. O que seria o apresamento? O apresamento é a captura para a escravização. E aí nós temos a exploração da mão de obra nativa. Então, a coroa também organizava expedições que acabavam por capturar esses nativos para que tivessem sua mão de obra explorada. Já as bandeiras eram organizadas por pessoas particulares, como assim? Elas não são expedições oficiais do governo metropolitano. A pessoa que quisesse, tivesse recursos, poderia organizar uma expedição em direção ao interior da colônia. E aí, pessoal, é muito importante observar que o interior da colônia, nesse contexto, é denominado sertão. Então, quando eu falo sertão da colônia, a expansão para o sertão, a ocupação do sertão, eu quero dizer o interior. Por que isso é algo novo nesse contexto? Porque até então a maior parte da ocupação da colônia do Brasil ficou limitada ao litoral, principalmente em função da exploração da economia do açúcar, certo? A gente sabe que a cana-de-açúcar ela se deu bem, ela conseguiu ter uma produção considerável na região litoral, principalmente do Nordeste. Então, até esse momento, né, não que as expedições tivessem cessado, mas a economia ficou mais concentrada no litoral e a partir, né, durante todo o século XVII e o final do século XVII, finalmente encontrou-se ouro em grandes quantidades na região sudeste, no atual estado de Minas Gerais. O ouro também foi encontrado na região atualmente denominada Centro-Oeste, que é o estado de Goiás, mas a gente vai falar sobre isso depois, ok? Então, nós temos aqui dois tipos de expedições, entradas e bandeiras. Pessoal, o foco, como eu disse, era a busca por metais preciosos, mas não encontrando esses metais, nós temos a prática da escravização dos povos indígenas, ok? Os bandeirantes, também denominados de paulistas, nesse contexto, eles ficaram bem especializados nessa tarefa de apresar povos nativos, inclusive entrando em conflitos constantes com as missões jesuíticas, que exploravam o trabalho nativo, mas não escravizavam os nativos, certo? E aí a gente vai passar adiante. Aqui eu coloquei para vocês um mapa das principais entradas e bandeiras. No caso aqui nós temos as bandeiras. O que acontece, pessoal? Observe que a maior parte das bandeiras, ou no caso aqui todas elas, saem da Vila de São Paulo, né? Por isso essa associação entre bandeirantes e paulistas. A gente sabe que, historicamente, foi construído um mito em torno dos paulistas, dos bandeirantes, né? A própria história do estado de São Paulo identifica a sua fundação, a sua origem na ação dessas pessoas, ok? Mas o que a gente pode dizer sobre as práticas desses homens é o seguinte: eles tiveram muito sucesso, em grande medida, pela associação, pelo estreito contato cultural com os povos nativos.
Então, por exemplo, se um bandeirante fosse tentar uma expedição de apresamento de algum povo indígena que não havia sido aculturado ou não colaborava com o processo de colonização, provavelmente, em quase 100% das vezes, ele teve a ajuda de um povo que era inimigo daquele que seria capturado, ok? Então, essas expedições elas não teriam tido nenhum sucesso se não fosse a colaboração por parte dos povos nativos da região. Então, o que a gente pode falar sobre os bandeirantes é que eles acabaram assumindo muitas características culturais dos povos nativos, inclusive falando uma língua que não era o tupi e também não era o português. Era uma língua mista, certo? Dada a grande influência dos indígenas. Ok? Então, o que a gente precisa perceber desse mapa é de onde saíram as bandeiras, que partiram em diversas regiões. Inclusive, nós temos as bandeiras que saíram da Vila de São Paulo para a região sul, e nessas bandeiras nós temos os principais conflitos entre bandeirantes paulistas e jesuítas nas missões. Seguindo, nós temos finalmente a descoberta do ouro. Essa descoberta aconteceu no final do século XVII, entre 1693 e 1695, na região do Rio das Velhas, que é um rio ainda muito famoso em Minas Gerais. Ok? Nós sabemos que a cidade de Sabará e Caeté ainda tem arquitetura, ainda tem parte da cultura da sociedade mineira que se constituiu em torno da mineração, né, pessoal? Porque quando a gente fala sociedade mineira, não é a sociedade dos mineiros naturais do estado de Minas Gerais hoje. Quando a gente fala sociedade mineira, são aquelas comunidades, vilas e cidades que foram crescendo à medida que o ouro era explorado na região. E nós sabemos que a quantidade de ouro era realmente grande naquele momento. Novas jazidas foram descobertas, né? Depósitos de ouro na região de atual Minas Gerais, onde foi fundada a Vila Rica, atual Ouro Preto. Pessoal, Vila Rica é uma das vilas, né, que depois foram promovidas à cidade, que se consolidaram em torno da exploração aurífera. Houve grande corrida para a região das minas. Esse ponto é muito importante, por quê? É aí que a gente começa a entender aquilo que o livro fala sobre a expansão para o interior, ok? Como eu disse para vocês, a colonização e a exploração das atividades econômicas tinha ficado até então muito limitada ao litoral devido à economia açucareira. Mas com a descoberta do ouro, nós temos uma corrente migratória muito grande que vai levar um grande número de pessoas para uma região não litorânea, mas ao interior da colônia portuguesa, certo? Então, é isso que a gente precisa compreender do primeiro tópico trabalhado pelo material do Positivo. A expansão para o sertão, para o interior da América Portuguesa, em função dessa descoberta. Então, nós temos pessoas vindas de todas as regiões da colônia e também pessoas vindas de Portugal que tentaram a sorte na exploração aurífera. Pessoal, em primeiro lugar, o ouro encontrado é o que a gente chama de ouro de aluvião. É o ouro que fica visível no leito dos córregos e rios, certo? O ouro de mina é diferente. Por quê? Porque ele fica ali incrustado no leito das rochas, certo? No seio das rochas. Então, primeiro nós temos uma intensa exploração do ouro de aluvião e depois esse ouro passa a ser efetivamente minerado a partir do emprego da mão de obra escravizada. E a gente precisa lembrar, né, que em grande medida a mão de obra era escravizada, e isso marca também a formação da sociedade mineira no contexto colonial. E aí, pessoal, nós começamos, né, a perceber que a coroa portuguesa, os portugueses, eles vão ter um problema e eles vão procurar soluções para esse problema a partir do momento que a notícia corre pela colônia e pela Europa que foram encontradas grandes quantidades de ouro, ok? Então, esse primeiro problema é a Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre 1708 e 1709 na região das Minas Gerais, certo? Pessoal, qual é o resumo do conflito, né? Nós temos várias pessoas vindas de diferentes lugares que vão tentar explorar esse ouro. E ainda tem o interesse da própria coroa, que se impõe na região, né, como governo, que impõe o pacto colonial, obviamente interessada nesse metal precioso. Então, nós temos pelo menos 3 forças envolvidas nesse conflito, né? Mas ele foi iniciado
por portugueses e colonos vindos de outras capitanias contra a ação dos paulistas que buscavam e encontraram esse ouro. Então, qual foi o problema ali? Os paulistas alegaram que eles acharam primeiro que eles deveriam ter exclusividade na exploração do minério. Mas nós sabemos que veio gente de todo canto. E aí, como é que a coroa ia resolver esse problema? Como eu disse, ela mesma precisava arrecadar recursos provenientes da mineração. Então, ela começou a cada vez mais aumentar o seu controle sobre a região, inclusive para solucionar esse tipo de conflito. Em 1700, solicitaram à Câmara da Vila de São Paulo, ou seja, os paulistas solicitaram, que somente os habitantes da capitania de São Vicente pudessem explorar o ouro da região. Claro que os migrantes, né, as pessoas vindas das outras regiões, não iam aceitar isso, porque elas não saíram de onde elas estavam para ficar a ver navios, elas queriam explorar o ouro também. E aí nós temos esse nome pejorativo dado pelos paulistas aos migrantes, né, que são os emboabas. Desse conflito, os paulistas saíram perdedores e os emboabas conseguiram o direito de explorar as minas. Mas isso não aconteceu sem intensa supervisão da coroa, que acabou por intensificar cada vez mais o seu controle. Afinal de contas, ela tinha que garantir a arrecadação de recursos. Após o conflito, muitos paulistas migraram para outras regiões, o que resultou na descoberta de ouro na região centro-oeste, em Goiás e Mato Grosso. Como eu disse para vocês, né, os paulistas não pararam por ali, eles continuaram suas expedições e encontraram ouro em outros locais, fundando vilas que até hoje também nessas regiões, nesses estados, mantêm sua arquitetura colonial. E aí, pessoal, como eu comentei com vocês, a fiscalização por parte da coroa só vai aumentar, porque ela precisa dos tributos, ok? E ela tem uma grande preocupação que, em certa medida, não pode ser solucionada 100%, que é o contrabando. Então, em primeiro lugar, a coroa pensou, nós precisamos organizar essa sociedade, porque todo mundo veio para cá, não pode, né, isso não pode virar uma bagunça, eles não podem fazer o que eles querem, eles não podem ficar com ouro para eles, afinal de contas, existe algo que a gente chama de exclusivo metropolitano. Então, Portugal se impõe para os colonos e, com isso, ele cria alguns órgãos, né, a coroa portuguesa, o reino português, cria alguns órgãos com o objetivo de fiscalizar e organizar a região. Em primeiro lugar, foi criada a Intendência das Minas, né? E aí nós temos um órgão administrativo que vai organizar essa exploração aurífera. Então, ela distribui as datas, né, que são as porções de terra onde o ouro poderia ser explorado. Ela fiscalizava a mineração. Ela julgava as questões, as contendas, os conflitos entre os mineradores. E ela cobrava os impostos, né, tão queridos à coroa portuguesa. E aí, pessoal, nós temos alguns impostos diferentes que foram instituídos ao longo da atuação da Intendência das Minas. Havia a captação, que era um imposto cobrado por cabeça de escravo, e havia também o quinto. O quinto foi o imposto que ficou melhor estabelecido, né, que era 20% de todo o ouro explorado pelo minerador. Ah, o minerador era uma pessoa qualquer, particular? Sim, né, o particular poderia explorar as datas, desde que ele contribuísse com 20% da quantidade de ouro extraída. As casas de fundição, pessoal, eram um órgão, né, onde todo o ouro era transformado em barras com selo real. Isso é uma forma de controle? Claro. Por quê? Porque o ouro só poderia circular nas minas a partir dessas barras. Se por acaso alguém estivesse usando ouro em pó, ouro em pepitas, que são as pedrinhas menores, essa pessoa ela poderia ser presa. Por quê? Porque ela poderia ser acusada de contrabando. Afinal de contas, a coroa estabeleceu que a circulação do ouro ela só tem uma forma, e essa forma são as barras seladas, certo? Ao receber o ouro, as casas de fundição já retiravam o quinto e o restante era devolvido à circulação. Então, na casa de fundição, o imposto, o tributo à coroa já era retirado. Se você entregasse 10 quilos, você ficaria com 2 quilos a menos aí, que é 1/5 da sua produção. Além do quinto, passou a existir o sistema de captação, cobrança por cabeça de escravo, produtivo ou não, maior de 12 anos. Então, mais uma forma, né, de captar, de cooptar esse recurso. Em 1750 foi revogada a captação e passou a cobrar 100 arrobas anuais.
Então, pessoal, a sem arrobas, ela é uma outra forma de cobrança de tributos por parte da coroa portuguesa na região, ok? E à medida que o ouro era explorado, ele ia diminuindo em quantidade. A gente consegue deduzir por quê? Porque o ouro é um recurso não renovável. E essa redução progressiva da quantidade de ouro extraída, o que ela gerou? Ela gerou um problema muito sério, né? Que chegou um momento que a sociedade, os produtores não, né? Os mineradores não conseguiam mais extrair essa quantidade exigida pela coroa. Por quê? Porque o ouro não brotava na terra. E daí nós temos o seguinte, nós temos uma insatisfação crescente por parte dessa sociedade mineira, né, uma situação, um contexto muito específico em que os impostos eram altos e a quantidade de ouro era cada vez mais reduzida, e isso vai levar, né, isso vai contribuir, é um dos fatores que explicam a própria conjuração mineira. E aí, pessoal, nós temos aqui um primeiro problema, né? Na verdade, o primeiro problema foi a Guerra dos Emboabas, mas aqui nós já temos um problema que tem mais a ver com a insatisfação, né, dos membros dessa sociedade mineira em relação à exploração por parte da coroa. A Guerra dos Emboabas, ela foi uma disputa pela exploração. Quem tem direito a explorar? Todo mundo pode explorar? Como vai ser essa exploração? Os paulistas querem exclusividade, não deu certo, eles seguiram adiante. A revolta de Vila Rica, de 1720, né, que também é conhecida pela revolta de Filipe dos Santos, já tem aquela característica de estamos insatisfeitos com Portugal, os impostos são abusivos, nós queremos, né, uma porção maior dessa exploração e aí nós vamos nos rebelar. Então, a gente pode identificar o motivo com o descontentamento em relação às cobranças de impostos sobre a exploração do ouro. E aí nós temos a divulgação de um documento, né, denunciando a corrupção de alguns funcionários do reino e a exigência, né, do fechamento das casas de fundição. Agora, vamos raciocinar. Por que esses revoltosos gostariam que as casas de fundição fossem fechadas? Justamente porque é nelas que o tributo de 20% é extraído. Então, se eu não tiver as casas de fundição, das duas uma, ou facilita o meu contrabando, né? Ou a coroa portuguesa vai ser induzida, vai ser pressionada a reduzir esse imposto. Nenhuma das duas coisas aconteceu porque as casas de fundição não foram fechadas e a revolta foi suprimida, certo? Filipe dos Santos foi condenado à morte e ao esquartejamento. Pessoal, nós conhecemos, né, no segundo ano do ensino médio, nós conhecemos a história da conjuração ou inconfidência mineira. Essa questão desse tipo de punição, morte e esquartejamento, ela tem um objetivo, né? Não é à toa que a coroa portuguesa aplica uma pena tão dura, tão severa. Isso é o que a gente chama de pena exemplar. E eles fazem do rebelde o exemplo para intimidar os outros membros daquela sociedade e para induzi-los a acreditar que não vale a pena se rebelar contra Portugal. Então, esse é o propósito da pena exemplar, tanto no caso da revolta de Filipe dos Santos, quanto no caso da própria conjuração mineira. E aí, pessoal, nós colocamos aqui para vocês uma comparação entre a sociedade açucareira e a sociedade mineira. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre a sociedade mineira em si, né, quais eram os hábitos, as práticas culturais, mas a gente pode começar falando sobre as diferenças em relação a algo que nós já conhecemos. A sociedade açucareira era uma sociedade socialmente muito rígida. A gente sabe que, a rigor, ela é muito caracterizada pela oposição. Senhor de engenho é escravizado, certo? Nós sabemos que ela não se limita a isso, ela é mais complexa que isso, porque nós temos outras camadas sociais. Mas esses são os elementos opostos dessa sociedade, ok? É uma sociedade onde você consegue mover entre as camadas? Dificilmente, né? Para não falar impossível, é muito improvável. Por quê? Porque o escravizado, a maior parte dos escravizados, trabalha nas lavouras, na prática agrícola, certo? E eles são escravizados. É improvável que o senhor conceda alforria, porque economicamente não é interessante para ele. E esses escravizados não tiveram a oportunidade de realizar nenhuma outra atividade produtiva que desse a possibilidade
de o escravo manter um pecúlio. O que seria o pecúlio? É como se ele tivesse uma pequena propriedade ou como se ao longo dos anos de escravidão ele pudesse juntar uma pequena propriedade, né, de objetos ou até mesmo de dinheiro e finalmente conquistar a sua própria alforria. Então ele compraria a própria alforria. Na sociedade açucareira isso é extremamente improvável. Agora, se a gente pensar na sociedade mineira, já parece um pouco mais provável, né? Até pelo próprio contrabando do ouro, que aconteceu independentemente da fiscalização da coroa, certo? Então, assim, numa sociedade rural, o escravizado ele está quase sempre na lavoura. Numa sociedade urbana, nós temos aí uma diversificação das atividades realizadas por esses escravizados, certo? Então, a chance dele conseguir se colocar numa situação minimamente melhor do que o trabalho na lavoura é muito maior, certo? Então, aqui nós já podemos citar o segundo elemento do quadro. Sociedade açucareira é predominantemente rural e sociedade mineira já se desenvolveu como uma sociedade mais urbana, né? Em torno da criação de vilas e cidades. Então, é uma sociedade mais complexa, que tem camadas sociais mais diferentes entre si. E a possibilidade de se mover entre essas camadas. Afinal de contas, dependendo da quantidade de ouro que se encontrasse, se você não fosse escravizado, você teria a chance de sim mudar de camada social. Então, ambas as sociedades usavam a mão de obra escravizada, certo? Mas a presença do trabalho livre era um pouco maior na sociedade mineira, porque homens pobres também poderiam tentar a sorte na mineração e mudar aí de condição. Grande quantidade de mão de obra empregada na empresa do açúcar. No caso da sociedade mineira, era uma quantidade menor, né, de escravizados empregada, apesar de que essa mão de obra também foi amplamente explorada e era necessária. A sociedade açucareira, economicamente, se organizou em torno da plantation, né, que é a grande propriedade onde se utiliza a mão de obra escravizada, monocultura do açúcar e tudo mais. Já a sociedade mineira, ela não se caracteriza por grandes propriedades, né? E a produção agrícola, ela vai se diversificar por quê, pessoal? Porque ela não está voltada para exportação. Ela está voltada para a subsistência das pessoas daquela sociedade. Então, é uma agricultura muito mais diversificada. Como eu disse aqui, nós temos uma economia voltada para a exportação no caso da sociedade açucareira, né? E no caso da sociedade mineira, você tem esse ouro remetido à metrópole, mas parte desse ouro fica na colônia. E aí nós temos uma dinamização da economia interna, ok? A gente já discutiu essa noção do mercado interno, a gente não pode imaginar que ele não existia, né? Que tudo que era produzido na colônia do Brasil era remetido a Portugal. Isso não aconteceu porque as pessoas precisavam sobreviver. Então a gente tem uma circulação de bens de consumo muito maior a partir do desenvolvimento da sociedade mineira. No caso da sociedade açucareira, a fiscalização da metrópole era menor, como nós já discutimos, né? O ouro, ele é o próprio recurso econômico. Então, Portugal realmente precisou intervir muito mais ostensivamente na região mineradora, certo? E aí, pessoal, nós colocamos para vocês aqui duas questões, né, sobre a sociedade mineradora ou sociedade mineira. Ok? Eu vou passar para vocês também um texto que fala um pouquinho mais sobre a sociedade e como ela se desenvolveu, né? Pelo quadro, vamos voltar aqui, a gente consegue perceber que são sociedades muito diferentes. Mas são sociedades diferentes também no que diz respeito à questão dos hábitos e costumes. Por exemplo, a questão religiosa, né? Em Minas Gerais, nós temos uma religiosidade cristã um pouco mais livre também. Por quê, pessoal? Porque a coroa portuguesa era tão preocupada em extrair o máximo de ouro possível que ela proibiu a presença de ordens regulares na região de Minas Gerais. O que são as ordens regulares? São as ordens monásticas, jesuítas, franciscanos. Então, até a ação religiosa estava diretamente submetida à coroa portuguesa. E aí nós temos um detalhe interessante também. O que isso provocou? Como eu falei, a religiosidade era mais livre. E nós temos aí a criação de várias ordens terceiras.
O que são as ordens terceiras? São ordens de leigos. Os leigos, pessoal, são as pessoas comuns que são católicas, né? Nós temos aí, no caso, a religião cristã católica, mas que não são sacerdotes. Então, qualquer pessoa que viveu na região das Minas, ali, por volta do século XVIII, ao longo do século XVIII, ela poderia organizar uma ordem terceira em devoção a um santo específico. E foi da responsabilidade das ordens terceiras a construção das igrejas. Né? Então, os devotos tinham um cuidado muito grande na arquitetura, na decoração, na arte que foi incorporada nesses templos, certo? Então, a religiosidade mineira ela tem uma característica muito diferente da religiosidade na região da sociedade açucareira. Inclusive, pessoal, nós temos, né, as ordens terceiras de homens negros, que também se preocupavam em demonstrar essa devoção, né? E à medida que eles mesmos se organizavam para construir templos e capelas, a gente consegue perceber elementos africanos, justamente, né, pelo fato de que quem organizou foram eles, e não as ordens monásticas, ok? Então, essa é uma característica muito interessante da região de Minas Gerais e muito específica. Então, vamos à questão aqui. Leia o texto abaixo. A sede insaciável do ouro estimulou tantos a deixarem suas terras, a meterem-se por caminhos tão ásperos como são os das minas, que dificilmente se poderá saber do número de pessoas que, atualmente, lá estão. Mais de 30.000 homens se ocupam, uns em catar, outros em mandar catar o ouro nos ribeiros. Pessoal, esse é um texto de 1711, né? É um texto muito famoso, de uma obra famosa, do padre Antonil, falando sobre a atividade mineradora na região das Minas, ok? Observe que 1711 é a primeira década do século XVIII, né? E o ouro foi descoberto no finalzinho do século XVII. E aqui a gente consegue perceber que esse ouro de aluvião ainda era abundante, porque ele fala catar o ouro nos ribeiros. Então a gente sabe que ele se refere ao ouro de aluvião. Vamos à questão. O texto de Antonil demonstra como a atividade mineradora provocou grandes movimentações na região das Minas. Apresente as transformações decorrentes desta atividade, considerando A. Os aspectos políticos, B. Os aspectos econômicos e C. Os aspectos sociais. Então, pessoal, com essa aula eu espero que vocês já consigam, né, responder essa questão, ok? E eu vou comentar a resposta com vocês agora, trazendo o que a gente acabou de discutir na aula. Sobre aspectos políticos. Quando a gente fala de aspectos políticos, a gente precisa pensar em termos de governo, em termos de quem exerce o poder. Então, politicamente, o que se transformou? O que mudou em relação à postura de Portugal? Sim, a gente tem que pensar em Portugal, afinal de contas, o Brasil é uma colônia, ele não tem autonomia política. As decisões políticas são tomadas pelos portugueses, ok? Então, em relação aos aspectos políticos, a gente tem que imaginar que houve uma ação regulamentadora muito maior na região das Minas. Portugal mudou sua postura. Qual o objetivo? Controlar, regulamentar a vida nas minas, evitar o contrabando. Então, essa é a principal transformação política, ok? E para fazer isso, pessoal, é interessante observar que os portugueses precisaram contar com uma máquina administrativa e um grupo considerável de funcionários públicos, funcionários da coroa. Muitos funcionários da coroa eram colonos, certo? Não necessariamente portugueses. Por exemplo, a função do contratador, né? A função do contratador, ela ficou muito presente no imaginário brasileiro. Por quê, pessoal? Porque ela aparece na obra Chica da Silva. Nós temos a figura do contratador de diamantes, que era um sujeito nascido na colônia, obviamente branco, descendente de portugueses, né? Que teve um relacionamento com uma mulher escravizada e que se tornou livre, foi liberta. Ok? Então, a figura do contratador na região das Minas é muito interessante, ela apela muito para o nosso imaginário, porque aparece em obras de literatura, né, em obras de ficção, e nós temos aí o quê? O exercício do poder por um colono. Isso foi possível graças a essa nova forma de organização da administração colonial, o que não seria, né, tão característico da sociedade açucareira.
Então, para resumir, nos aspectos políticos, nós temos uma mudança em relação à postura de Portugal, que vai fiscalizar, que vai se fazer muito mais presente naquela região do que em outras regiões da coroa, e com isso nós temos a necessidade de um aparato administrativo e a ação desses funcionários da coroa, ok? Aspectos econômicos. Pessoal, o que nós temos aqui é uma exploração, né, de um recurso natural, com certeza. Não é uma exploração agrícola, óbvio, é mineração. E o grande lance aqui é o tributo, né? Como é que Portugal capta o recurso dessa atividade econômica? Por meio do tributo. Não é uma exportação de um produto, ok? Ele já retira ali a sua parte a partir do momento que esse ouro passa a circular. Por quê? Porque, de acordo com as regras, ele precisa passar pelas casas de fundição. Isso impediu o contrabando? Não. Portugal perdeu parte desse ouro para o contrabando? Com certeza. Né? Mas isso não é tanto uma exportação de produto, e sim uma captação de tributos por meio dos diferentes impostos que Portugal instituiu ao longo do tempo, ok? Então, em termos econômicos, nós temos aí essa diferença. É importante destacar também que o mercado interno na região das Minas, ele se desenvolveu de uma forma mais dinâmica, né? Nós sabemos que no interior da sociedade açucareira havia necessidade de consumo voltada para a subsistência. Mas a presença dos mineradores naquela região dinamizou, ela integrou as diferentes regiões da colônia. Por quê? Porque você tem produtos vindo do Nordeste, você tem o gado, por exemplo, necessário à sobrevivência das pessoas vindo no Nordeste. Você tem carne vinda do Sul, né? E é aí que entra o quê, pessoal? A figura, né? Aquele sujeito histórico que vai ligar a região das Minas Gerais às diferentes regiões da colônia do Brasil. Essa figura é o que ficou conhecido como tropeiro, ok? Então o feijão tropeiro veio disso aí? Veio sim, né? O famoso feijão tropeiro, que é um símbolo da gastronomia mineira, veio da figura daquele sujeito que transporta, que faz o transporte, que organiza as tropas de mulas que carregam, né, os bens de consumo para e fora das minas, certo? As pessoas vão consumir como? As pessoas vão consumir porque elas estão extraindo ouro, elas têm recursos para consumir. Claro que isso não vai evitar que o ouro eventualmente acabe, mas então a gente pode afirmar que economicamente aumentou a integração entre as diferentes regiões da colônia? Com certeza, porque as pessoas precisavam sobreviver. E é importante ressaltar que no início da atividade mineradora, muitas pessoas morreram de fome. Por quê? Porque esse transporte ainda não havia sido desenvolvido. Então, economicamente, nós temos também importantes transformações. Nos aspectos sociais, pessoal, a gente pode citar o que eu mencionei sobre a mobilidade social, que aumentou muito no contexto da sociedade mineradora. Nós temos uma sociedade mais urbana, né, que se organizou em vilas e cidades. Nós temos uma sociedade com menos escravizados. Isso o emprego da mão de obra foi menor do que a mão de obra empregada na lavoura da cana-de-açúcar, né? Mas a presença do escravizado também definiu em grande medida a formação da sociedade mineira. Nós temos a questão religiosa, que eu expliquei para vocês também, como essa religiosidade mineira se diferenciou da religiosidade de outras regiões da colônia. E aí você pode elaborar o seu parágrafo em função disso, ok? Então, essa questão está corrigida. Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, nós temos dois trechos de texto falando também sobre a sociedade mineira. Texto 1. As Minas Gerais foram tradicionalmente consideradas pela historiografia como a região em que, na colônia, a riqueza se distribuiu de maneira mais igual e harmoniosa, originando uma sociedade democrática e de anseios igualitários. Ok. Texto 2. Um dos grandes mitos da história brasileira é, sem dúvida, a pretensa riqueza da região mineradora na época colonial. Quais aspectos podem ser apontados para explicar o ponto de vista apresentado no texto 1 e no 2? Olha só, pessoal, observem que são textos que trazem ideias diferentes sobre um mesmo contexto histórico, ok? O texto 1 foca na riqueza. Ele foca na possibilidade
né, na suposta possibilidade de distribuição de riquezas. O texto 2 fala que essa riqueza ela precisa ser relativizada, ela é pretensa, ela é pretensiosa. Não foi bem assim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender por que o texto 1 foi produzido, por que alguém interpretou dessa forma e o mesmo se aplica ao texto 2, certo? Então, como eu falei para vocês, né? A sociedade mineira, ela teve maior mobilidade social? Sim. Uma pessoa mais pobre, ela teria a possibilidade de ascender socialmente, economicamente? Sim. Isso era mais fácil naquela região em comparação à sociedade açucareira? Com certeza. Pessoal, a gente não pode, porém, exagerar essas possibilidades, ok? A gente tem que entender que a presença do escravizado era muito relevante, ou seja, nós temos aí uma camada social que não tem direitos econômicos. O que é o direito econômico? Ele não tem a possibilidade, ele não é autorizado a perseguir essa prosperidade. Por quê? Porque ele mesmo é um bem de consumo, ele é uma mercadoria. Então, a presença do escravizado, ela já abala um pouco essa crença, né, de que a sociedade era extremamente rica. Porque quando eu falo sociedade, eu preciso considerar todo, né, a massa de escravizados, que teve a sua mão de obra explorada, ok? Nós temos aí uma série de trabalhadores livres que tentavam a sorte. Eles ficaram conhecidos como faiscadores, né? Porque eles tentavam explorar o ouro em pequenas quantidades. No máximo, talvez um faiscador tivesse uns 2, 3 escravos, porque a gente sabe que o escravizado era caro, né? Era uma mercadoria cara. E nós temos, obviamente, grandes exploradores. Agora vamos pensar em termos de configuração social. É provável que todos os homens livres fossem grandes exploradores de ouro? Claro que não, né? Então a gente tem que relativizar essa super riqueza gerada pelo ouro. E ainda a gente tem que lembrar, né, que uma parte considerável era captada por meio de tributos para a coroa portuguesa. E aí ele força muito a barra quando ele fala uma sociedade harmoniosa. A gente sabe que definitivamente não foi uma sociedade harmoniosa. A gente pode pensar em pelo menos 3 grandes conflitos e revoltas, ok? Sendo aí o primeiro a Guerra dos Emboabas e os dois últimos a revolta de Filipe dos Santos e a própria conjuração mineira, que já acontece mais para o final do século XVIII. Então não é uma sociedade harmoniosa, é uma sociedade, né, que está muito voltada para a tentativa de se encontrar o ouro, pessoas vindas de diferentes regiões. Com certeza isso gerou conflitos em escala menor também. E o que a gente pode falar sobre uma sociedade democrática? Sociedade democrática em plena colonização? Pessoal, né, eu acredito que a essa altura vocês já consigam perceber que isso aqui é absurdo, né? Não existe nada democrático numa colônia explorada por uma nação europeia, ok? Muito menos de anseios igualitários. Afinal de contas, essa sociedade é completamente sustentada e baseada na escravização de seres humanos. Então aqui a gente já problematizou bastante o texto 1. O texto 2, ele revela essa problematização, né? Ele revela que é um mito. Isso é um mito da história brasileira, que era uma super riqueza, que a região das Minas era super rica. Por quê? Porque uma parte muito grande da população não teve acesso a essa riqueza. Então, o que justifica o ponto de vista do texto 1? O próprio ouro, né? Algumas pessoas ficaram muito ricas, alguns escravizados conseguiram comprar sua própria alforria, reunindo um pecúlio, certo? Mas foi a maioria? Era a regra? Definitivamente não. Então, a gente consegue explicar o porquê dessa crença na riqueza, na possibilidade de igualdade econômica, mas não é historicamente preciso ou verdadeiro. O texto 2 já deixa claro, isso aí é uma pretensão, isso é um mito, né? E a gente pode organizar o nosso parágrafo em torno dessas ideias, ok? E aí, pessoal, a gente termina por aqui. Eu vou passar para vocês as orientações. Já expliquei para vocês por que eu não pude fazer o atendimento ao vivo. Essa aula é gravada. Eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, no meu canal, e também vou colocar no Classroom.
Eu vou colocar algumas perguntinhas lá, né, para ver se vocês conseguiram entender a aula, só para eu ter uma ideia de como foi. E é isso aí. Até a próxima.